Olá! Hoje nós vamos fazer uma blusa com manga japonesa. Eu conheço como manga japonesa, não sei, pode ser que existam outros nomes para o mesmo tipo de trabalho. Mas enfim, essa blusa, ela tem, a medida não chega a ser até o quadril, então eu meço busto. A medida de busto é 100 centímetros. Medida de comprimento total, 57. Medida de comprimento até a cava, 35. A manga japonesa, ela tem um arredondado, ela não é reta a cava. Então, eu preciso ter uma ideia de comprimento até a cava para eu começar a fazer o arredondado, certo? É uma manga relativamente curta, não é uma manga que chega até o cotovelo, por exemplo. Então, eu começo a 5 centímetros antes do comprimento até a cava. Digamos que aqui a minha medida deu 35 até a cava, então, quando tiver 30 centímetros, eu tenho que começar a aumentar na lateral, fazendo a manguinha, a manga japonesa, certo? A malha dela é lisa até aqui, depois ela tem um trabalhado em cima. Então, eu vou medindo e até chegar a 30 centímetros. Eu coloquei nessa blusa 130 pontos. Fiz uma barra de 10 carreiras mais 10 carreiras. Virei a barra. Teci na regulagem 7. Cheguei em 140 carreiras. Agora, a minha medida deu 30 centímetros. Logo, eu vou precisar começar a arredondar. O que é isso? Aumentar do lado. Nós vamos fazer alguns aumentos apenas puxando a agulha para o trabalho e depois, quando ela estiver numa altura, eu coloco mais pontos e enrolamos, certo? Vamos lá. 140 carreiras, puxo uma agulha de cada lado. Faço 2 carreiras. Mais um aumento. Fiz 20 carreiras, aumentando um ponto de cada lado, já deu um certo arredondado. Agora, eu vou colocar mais pontos de uma vez só e vamos enlaçá-los. Eu vou colocar 2, 4, 6 pontos de cada lado. Quando eu estou com o carro aqui à direita, eu enlaço eles à direita. Quando eu for para a esquerda, enlaço os 6 pontos do lado da esquerda. E daí terminou o nosso aumento para manga japonesa. Eu coloquei 6, mas é uma quantia que eu prefiro nessa blusa aqui. Você pode colocar até mais pontos se quiser, ou fazer mais aumentos a cada uma carreira. Para mim, essa quantia já deu a quantia de 5 centímetros, que é o que eu preciso para fazer a minha manga japonesa, curtinha. Se você quer um pouquinho mais, desde que caiba na máquina, né? Agora eu vou seguindo até começar o desenho da parte superior. Ela não quer muito desenho, é só um detalhezinho enrendado. Não esquecendo de anotar, né, que em 160 carreiras eu comecei a aumentar 6 agulhas de cada lado, enlaçando. 0 marcador de carreiras,
para começar a contar as carreiras da cava, que é aqui, nessa altura, até o ombro. Esse vai ser um decote canoa raso, não um canoa muito ovalado, ele vai ser bem rasinho. Cheguei em 20 carreiras, agora eu vou fazer o meu desenho. Esse desenho eu fiz uma amostra do trabalho em cinzas. A linha cinza, ela visualiza melhor do que a marrom. Mas o trabalho da blusa aqui é marrom, o pedido era marrom, então eu vou fazer o trabalho aqui. Às vezes não consegue enxergar muito bem no vídeo. Eu vou fazendo o desenho, depois que tiver essa parte pronta, eu mostro para vocês. Ou quando estiver na altura do ombro, aí nós fazemos o ombro e o decote juntas, ok? Estou fazendo a cada intervalo de 8 carreiras. Essa é a 8ª que nós estamos fazendo. Então, eu fiz 7 carreiras, trago o carro para a direita sem trabalhar, deixando o fio na esquerda e refazendo cada ponto de maneira que ele fique compridão para trançar, formando o desenho vazado. Ele fica muito bonito. Aqui não dá para enxergar bem por causa da falta de claridade, mas quando sair da máquina, eu mostro em cima de uma superfície mais clara como fica esse desenho. Então, a nossa cava, manga japonesa, e essa é a manguinha. Estamos continuando e vai demorar, mas eu chego lá. Sempre quando for fazendo, dá uma puxadinha, porque ele costuma ficar preso nas agulhas. Com cuidado, né, para não derrubar o ponto. E assim vamos fazendo todo o trabalho. Faltam mais algumas carreiras para nossa cava ficar pronta. Deixando os pontos lá embaixo, como eles foram estendidos, não caem com tanta facilidade na hora do transparse, na hora de fazer a trancinha. E quando faz a trancinha, já traz o ponto bem para cima, que daí também assegura de ele não cair.
Chegando ao final, faço mais 6 carreiras. Eu estou segurando o fio com a mão, não na antena, porque isso também ajuda na hora de puxar os pontos para estendê-lo. Que precisa ser bem... O ponto precisa ser bem folgado. O fio precisa estar solto. Então, eu já deixo ele sem antena. Nós temos o comprimento total da blusa 55. Então, vamos medi-lo. Como ele tem ele não está com peso, eu não tenho peso embaixo, não tenho penta, então ela não está sendo puxada. E de vez em quando eu também estava medindo, então ela já deu um certo encolhimento. Aqui eu estou com 53 centímetros. Ela tem 57 de comprimento total. Total significa até o final do ombro. Olho também a minha cava de manga japonesa. Essa é uma quantia suficiente para meia manga, né? A outro lado vai ser a manga. Para manga japonesa. Então, está na hora, conferiu a medida e conferiu a altura da manga, já está na hora de eu começar o ombro. Não vou mais fazer o desenho, porque o canoa também vai começar na mesma altura do ombro. Ela não quer um canoa muito degotado. Ela quer um canoa razoável, meio careca. Não reto, mas razoável. Então, eu deixo de fazer os desenhos e começo a fazer o ombro e o decote canoa, nesse mesmo momento. Então, chegou a hora de fazermos o ombro. Como eu calculo a quantia de pontos que eu vou ter que deixar de ombro e de decote? Isso depende de tipo de decote você vai fazer. Se é um decote canoa bem grandão, ou se é um decote mais curto. Vamos experimentando na máquina para ver uma quantia razoável para decote. Vamos experimentar colocando 50 pontos de ombro. $50 de um lado, 50 do outro. É um decote aqui no meio pequeno, em consideração com um decote canoa comum. 50 pontos de ombro é muito ponto, então vamos aumentar. Vamos deixar 45. Opa. 45 já está uma quantia boa para decote, mas ainda assim é pequeno. Um decote que não vai ser muito profundo, ele está curto em quantia. Então, vamos deixar 35. Agora, 35 está uma quantia muito grande, então nós temos que ir adaptando dessa maneira, porque tudo depende, não é uma regra apenas, tudo depende do que nós temos de ponto, do que a cliente quer ou do que o trabalho que a gente queira fazer exija. Eu vou deixar 38 pontos para ombro e o restante vamos fazer em decote canoa. Eu vou levantar de cada lado sempre 6 agulhas. 8 é muito. 8 vai muito rápido. Eu vou levantar 6 agulhas de cada lado de ombro. Mas eu não vou levantar agora essas 6 agulhas. Por quê? Porque nós vamos fazer o decote junto na mesma altura que o ombro. Então, eu acho a minha agulha central, centralizo o meu trabalho, faço primeiro um lado, depois o outro lado de ombro. Como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
161 agulhas, eu vou deixar 80 sem trabalhar. E vou trabalhar apenas com 80 do lado do carro. Porque eu estou com o fio no lado direito, eu vou fazer esse lado primeiro. Então, o meu ombro vai ter 38 agulhas. São essas 38 que eu deixo já separadas. 38 agulhas, o meu ombro chega até aqui. As demais, eu também vou fazer uma elevação para fazer o decote canoa. Essa elevação eu vou fazer de 3 em 3 agulhas. No ombro, 6, no decote, 3. Deixo como base de decote porque o decote canoa não começa já na primeira agulha. Eu deixo uma base de agulha. Sobrou, então, aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28 agulhas que eu vou elevar no decote. 6 no lado do ombro, 3 no lado do decote. Opa. Isso. Conto para ver se eu tenho os 38 pontos já para ombro. Tenho 36, mais 2. Tiro essa parte do ombro que eu vou remalhar, abaixo elas, passo o carro para a direita e remalho as 38 agulhas aqui. O acabamento de cima vai ser um enroladinho. Eu ainda não sei se ela vai querer um enroladinho com umas bolotas, como nós já fizemos num vídeo, ou um enroladinho simples. Mas, de qualquer forma, ele é feito da mesma maneira, só a finalização dele pode ser com bolotas. O decote canoa foi muito bem para esse ponto que nós fizemos. Caso fosse um decote redondo, ia ser difícil fazer a continuação dos desenhos ao longo do decote redondo, decote em V também. Mas, como era decote canoa, esse ponto vazado, que é repuxado os fios para longo, ele veio a calhar. Além do enroladinho, poderia ser outro tipo de acabamento em cima também. Mas ela queria o enroladinho.
38 agulhas de ombro foram descartadas. Venho para a esquerda, já com os 6 pontos do ombro erguidos, conto os 38 pontos que eu deixo para o ombro e mais 28 que eu deixo para o decote, e as demais suspenso. Carro em suspenso, venho para a direita, ergo 6 no ombro, vou para a esquerda, ergo 3 no decote. Opa, errei. É o hábito. 3 no decote. Vou conferindo se não deu ainda a quantia de pontos do ombro. Ainda não. Aqui são 35, 38. Agora, tiro os 38 pontos em remalhado e os demais eu vou fazer o enroladinho do ombro. O enroladinho do decote. Trago o carro para a esquerda, para o fio ficar aqui e eu conseguir remalhar. Os pontos do ombro tirados. Agora fazemos o acabamento do decote. O decote eu não faço frente e costas juntos. Cada parte eu faço em separado e depois ambos são costurados na lateral. O enroladinho. Eu vou diminuir a regulagem, porque nós estávamos na 7, eu vou para 6. Faço 14 carreiras e remalho. Esse é o nosso enroladinho. Esse remalhado vai ser um remalhado meio folgado. Não posso apertar muito, porque senão ele não cede na hora do enrolado. E aqui nós temos o trabalho da frente terminado. Eu coloquei alguns alfinetes enquanto a malha descansa, para mostrar o desenho, como ele fica bonito no marrom. Só que precisa de uma cor contrastante embaixo. O trabalho de hoje foi a cava de manga japonesa. Então, para calcular, eu tenho que ter medida de comprimento total, medida de comprimento até a cava, de uma cava normal. Quando você tira a medida, é da axila até embaixo, até o comprimento que deu, que a pessoa queira. Essa não queria até o quadril, ela quis um pouquinho mais para cima do quadril. Então, eu tenho medida de busto, que me dá a largura, a quantia de pontos. Comprimento total, que eu tenho que chegar até o ombro, até a parte mais alta do ombro. E tenho que ter a medida até a cava. Antes de chegar na medida da cava, 5 centímetros antes, eu comecei a fazer o arredondado para fazer a manga japonesa. Que manga japonesa que eu conheço é essa pequenininha aqui, arredondando, chegando ela reta na manga. Aqui vai ter o acabamento, é claro. O arredondado que nós fizemos foram aumentadas na lateral, uma agulha de cada vez, até 20 carreiras. Depois, aumentamos 6 agulhas de uma vez só, enrolando os pontos, tanto no lado quanto no outro. Poderia aumentar mais de uma vez só aqui, poderia fazer ela um pouquinho mais comprida, dependendo do que a pessoa queira.
uma manga mais caída ou não. Conheço também manga japonesa que ela segue reto, mas daí seria mais uma manga reta, só que com um acabamento largo formando o japonesa, né? Mas essa aqui nós fizemos com o arredondado. Então, 5 centímetros antes da cava, eu começo a arredondar e aumentar para a lateral, certo? Decote canoa é um bom decote para esse tipo de manga, mas poderia ser o redondo, o V, o aberto, depende do que a pessoa queira. As costas dessa blusa vai ser de uma cor lisa, não vai ter desenho. Mas também, em outro modelo, poderia ter desenho. Esse desenho é muito bonito, tem um vídeo que eu vou deixar na descrição, como fazê-lo. Ele rende em altura, mas é meio demorado de fazer e suja a mão, suja bastante a mão. Mas não tem outro jeito, certo? O enroladinho do acabamento também poderia ser qualquer outro tipo de acabamento, não precisaria ser arredondado como este, ok? Por hoje é só. Bom trabalho!